Saudações, amigos do Guarda. Muito bem. Dizem que eu não sei se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Parece que são cúmplices nessa história. E falando em história, Osasco vai viver um cenário, vamos dizer assim, dos anos 70, uma época em que o Brasil vivia uma turbulência importante. Isso vai ser retratado num palco, porque a arte, nesse caso, a arte vai retratar a vida. Eu estou falando de uma peça de teatro que está chegando nessa semana e a gente está recebendo aqui os responsáveis. Bem-vindo aqui, Luiz Carlos Keck. Muito obrigado pelo convite, vai ser uma conversa bem bacana, eu acho. Opa! E ao seu lado aqui manda em tudo, né? Camila Costa, obrigado. Obrigado por receber a gente aqui. Eu falei, Camila, lancei o desafio, vamos falar da peça. E ela, em semana de produção, em semana de corre-corre, está aqui, que legal, que bacana. Mas que é aqui? É a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Eu achei muito interessante o que você falou, que elas são cúmplices. Eu achei, a hora que você falou isso, eu achei sensacional, porque não me parece que seja que um imita o outro, mas talvez seja um jogo de imitação, um jogo de espelho entre as duas. Foi o jogo de espelho. Eu acho que é muito, eu acredito que é isso, né? Porque eu acho que ora a arte interfere na vida, ora a vida interfere na arte, e elas ficam nesse jogo dúbio, em que ora é uma dança e uma contradança, que ora uma leva, ora é outra quem leva, me parece que é isso. Vamos dizer então que você falou em dança, o casal está dançando. Quem leva quem? Ou quem conduz quem na dança, né? Olha, tradicionalmente, a gente tem essa ideia de que o homem conduz, mas me parece que nesse jogo, e atualmente, né, assim, acho que se conduzem. Se conduzem. Mas olha, está aí a Camila Costa, né, que é uma produtora. Sou produtora e sou atriz da peça. Olha só. Tá. Então, nos apresenta um pouco esse trabalho, Camila, por favor. O Sonho Americano é uma peça da Companhia Teatro dos Ventos. Nós somos uma companhia tradicionalmente de Osasco. A companhia surgiu aqui em Osasco nos anos 2000, então a gente tem aqui 25 anos de história. Companhia dos Ventos. Companhia Teatro dos Ventos. Tá. A gente fala que a família dos Ventos é grande, porque tem várias companhias que chamam e também Ventos. Da onde? Uma vez eu encontrei com um padre muito importante aqui de Jandira, ele fez uma definição que eu acho que eu levei assim, né? Ele fala que o vento é a manifestação do Espírito Santo, que a gente não é religioso, mas acredito que é a manifestação do Espírito vivo da vida, né? Então eu acho que vento talvez venha daí. Eu vou trazer isso para a arte marcial. Você sabe que a arte marcial, que é o nosso, né, a minha área, e nós temos alguma coisa em comum, porque arte, né? Sim. E a arte marcial trabalha muita energia. E os movimentos que a gente faz na arte marcial, ou faz nos movimentos de luta, as pessoas falam, tá dando um soco. Não, a gente está trabalhando energia. Acredito que a questão do vento, nessa situação e nesse cenário, vamos falar novamente a palavra, são espelhos, se espelham. Sim, é verdade. Eu acho também a figura dos ventos e do moinho de vento é uma figura muito comum para nós artistas, né? Então acho que também a Companhia dos Ventos vem daí. Mas não sei exatamente, acho que o Luiz estava na fundação, pode dizer mais. Olha, vou te falar uma coisa, eu gostaria de poder dizer uma teoria, uma explicação, mas foi um nome que, quando a gente fundou a companhia ela surge assim, né? No ano de 2000, eu era professor de educação artística e de teatro do Cinearte, que é uma escola tradicional aqui de Osasco, aqui perto, inclusive, e a gente montou uma peça comemorando 50 anos da escola, a gente montou ali com os alunos as primícias do Dias Gomes, e quando a gente terminou a peça, os alunos falaram assim, nossa, a gente gostou muito, a gente quer continuar fazendo teatro, a gente não quer parar mais. E era um momento muito interessante para mim, porque era um momento em que eu estava trabalhando em São Paulo com teatro, alguns projetos não deram certo, eu estava desistindo de fazer teatro. Eu falei assim, você é só professor e tá muito bom. E aí quando aqueles meninos e meninas falaram assim, não, a gente quer fazer teatro, deu um despertar. E a gente colocou alguns nomes do que seria, então, né, o nome desse grupo na mesa. Até então a gente usou um nome que a gente criou para esse trabalho na escola, que era Teatro Lazuli. Lazuli é uma cor, né? É um azul, que antigamente, né, na Renascença, era uma pedra muito comum, uma pedra azul que você moía e fazia aquele azul que tem, por exemplo, na Capela Sistina, né?
mas que poderia virar uma pedra rara. E a gente achou bonita essa história da pedra se tornando rara. E só que quando a gente saiu do Cinearte, falou, não, agora tem que ter um nome nosso, do grupo, né, que não seja mais ligado ao Cinearte. E alguns nomes foram colocados na mesa. Um deles foi a Companhia Teatro dos Ventos, que não tinha uma explicação, mas ele soou muito poético. Né? Ele teve uma sonoridade, né, se faz uma imagem, como você falou, né, de uma energia que flui. É interessante porque eu pratiquei algumas artes marciais quando eu era mais novo. Eu lutei karatê por uns 2 anos. E eu atirei de arco e flecha dentro do princípio do tiro zen budista, do Kyudo, né? E é interessante porque... O arco e flecha da arte marcial? Nossa, super tradicional. E é interessante porque justamente é isso, né? É uma energia que flui. Sim. Né? Então, eu lembro que eu aprendi que a gente não atira. O tiro acontece através da gente. E me pareceu, quando jogaram esse nome na mesa para o grupo, me lembrou muito essa ideia de algo que acontece através da gente, né? Então, não tem uma explicação do porquê esse nome, mas acho que a sonoridade, as ideias que esse nome foram criando, pegou pra gente. Foi um caso de amor? Como foi um caso de amor entre vocês? Exatamente. Exatamente. Porque eu estou falando com um casal, marido, esposa, não é isso? Isso. Exatamente. E aí, voltando para sua pergunta sobre a peça, né? A gente está fazendo agora o Sonho Americano, que é um espetáculo que a gente escreveu, o Luiz escreveu em 2023, né? Finalzinho de 2023. E a gente tem trabalhado desde então. A gente acredita que é muito importante a gente rememorar a história do Brasil, né? Sim. Conhecer a nossa própria história, ainda mais no momento que a gente vive, em que as pessoas não ligam muito para a história do nosso próprio país, né? A gente vive uma invasão, né? De uma cultura estrangeira, de uma cultura americana, muitas vezes. E aí a gente desconhece a história do nosso próprio país, né? Então, retomar a história da ditadura militar também é uma maneira de pensar de novo sobre o Brasil, né? Camila do céu, que nós temos vivido desde 8 de janeiro de 2023 um ataque que para mim é um ataque, né? Eu posso falar que é um ataque de terror, né? Que nós vivemos, e as pessoas pedindo ditadura, a volta do regime, a volta dos militares. E eu pergunto assim, até onde essas pessoas realmente viveram ou conhecem a história? Né? E a peça que vocês estão trazendo, né, que está chegando agora, coloca assim, à mesa uma situação, um drama de, acredito, muitas famílias de verdade vivenciaram uma situação semelhante, parecida. Sim. Isso, e você colocou, esse termo que você colocou, acho que é o principal, as famílias. Eu fiz um doutorado, né, eu sou formado em História, fiz mestrado e doutorado em Ciências Humanas, e o meu doutorado foi sobre a extrema-direita brasileira, essa extrema-direita atual. Tem muito dessa pesquisa na peça, porque eu fiquei muito... Eu queria entender como é que pode, né? De repente a gente chegou num momento da história do Brasil e que dentro da família as pessoas estão brigando entre si. Né? O que leva as pessoas a brigarem entre si? Né? O que leva com que filhos rompam com os pais, irmãos, primos, enfim... Né? É uma situação, isso é uma barbárie muito grande, né? Então a peça ela se debruça sobre isso, o impacto que a ditadura provoca no imaginário das pessoas, a ponto delas racharem com seus próprios parentes, né? Então a peça, o mote central da peça é uma jovem chamada Beatriz, que é interpretada pela Camila, e que ela tem um primo que é um recém-integrante da luta armada e que na primeira missão dele, na primeira atuação dele como militante, dá tudo errado, ele vai se refugiar na casa da prima. Mora a Beatriz e a mãe dela, que é a Antônia, que é uma professora. E o primo dela, eles cresceram como irmãos. Né? Então, não, claro, fica aqui, eles acolhem o rapaz, mas a Beatriz está concorrendo a uma bolsa de estudos em Harvard. E enquanto ele está ali com ela recebe a informação de que ela passou. E aí ela começa a pensar que a presença de alguém que é da luta armada em casa... Subversivo, né? Um subversivo, pode prejudicar a ida dela. Então, todo o amor que ela tem por ele começa a se tornar no medo da presença dele. Então, a peça começa a lidar com isso, né? Como é que a questão da política, né? dessa radicalidade da política... entra na cabeça das pessoas e as leva a fazerem más escolhas,
a escolherem lados errados dos processos históricos. Quando eu vejo pessoas, todo mundo tem amigos que começaram de repente a pedir ditadura. E aí você fala, cara, mas a gente se conhece desde garoto, como é que você está defendendo isso, né? Como é que pode? Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa, né? Muitos deles formados. Como é que isso entra na cabeça das pessoas e faz com que a gente jogue fora? Elas começam a atacar aquilo que a gente tem de melhor, que é o mínimo de processo democrático que tem nesse país. Luiz Carlos, eu tenho um amigo, assim, não sei se ele é amigo ainda hoje, mas assim, acho que eu fui excluído, né? Porque ele estava comprando fardamento, agora nesse período de 2020, final de 2022, né? Para 2023, ele estava comprando fardamento, praticando tiro. Eu falei, gente, isso não está acontecendo, né? Estou contando isso porque a gente está vivendo um movimento de extrema-direita, né, bem importante, né? E rompendo com todo mundo, de fato. Eu falei, gente, a gente está na Alemanha dos anos 30. Exatamente. Acho que um pouco essa situação que a gente está falando da peça, porque naquele momento o Brasil também vivia essa situação que a gente vive um pouco agora, né? Esse momento polarizado, podemos dizer assim. Só que, de certa forma, ali acaba acontecendo situações que vão levar uma discussão mesmo sobre lealdade, sobre ambição, exatamente sobre as famílias, sobre o momento político. Então é um texto muito bom do Luiz e que a gente consegue trabalhar várias camadas de entendimento. Então, mesmo a pessoa que chega lá e fala, nossa, não estou conectada com essa história, com essa questão política, ela vai lá e ela entende outras coisas que a peça também está mostrando, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes eu falo assim, não vou de teatro porque o teatro é uma coisa difícil. Não é. Você vai, você embarca na história, a gente conta uma história de começo, meio e fim, e você embarca nela e você é levado por essa história, assim. É uma super oportunidade que a gente está tendo de fazer a peça de maneira gratuita aqui em Osasco. São 9 apresentações que a gente vai fazer. Vamos falar, gratuito, Camila? É, gratuito. Opa, mas vocês têm incentivo, lei de incentivo? Essa temporada que a gente vai fazer aqui em Osasco, temporada para a Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, né, que, enfim, que é tocada municipalmente, em que os grupos que aprendem projetos e são contemplados recebem uma verba para poder realizar os seus projetos. E a gente, felizmente, fomos contemplados, né? E a gente pode fazer essas 9 apresentações na cidade de maneira gratuita. Então, basta as pessoas ou chegarem no teatro, ou se quiserem reservar pelo Simpla, aquela plataforma, né, de ingressos, os ingressos são todos disponibilizados gratuitamente no Simpla. É só procurar lá o Sonho Americano. Entra lá, né, o site www.simpla.com e dentro do Simpla procurar o Sonho Americano que aparece ali. E além das apresentações, esse projeto ainda prevê mais 2 atividades, uma que é uma oficina de dramaturgia, que, né, ainda não está agendada, mas provavelmente vai ser em outubro, e uma outra atividade que vai falar justamente sobre a questão da ascensão da extrema-direita no Brasil. Mas, Luiz Carlos, você é escritor também, entre outras coisas, né? E a sua ideia surgiu, onde você pegou o fio da meada assim para tocar nesse assunto? Você está trazendo à tona um tema assim que pega o Brasil fervendo, né, politicamente. Eu vou só complementar rapidinho essa minha questão. O meu cenário anterior, eu tinha cortinas vermelhas aqui. E esse emblema, ideograma chinês, né? E eu tinha um patrocínio, tinha um apoiador. Só que estava naquele momento eleitoral, né? Aí ele foi tomar um café lá no estúdio e tal, e ele olhou o cenário vermelho, com isso aqui, chinês, e ele perguntou na cara assim, você é comunista? É um amigo, assim, para me ajudar. A cultura, o vermelho, na simbologia da China, é terra. Exatamente. Né? O laranja e tal são energias, são todas cores temáticas, né? Inclusive, né, foi isso. Porque eu acabei perdendo, né, o amigo e o patrocinador. Né, porque, né, a gente promovia coronavírus na época, né, a gente era a favor de um monte de coisa, conforme ele disse. Eu estou dando esse exemplo para dizer, se fosse no governo Bolsonaro, para citar o nome, a sua peça hoje estaria com esse incentivo da... De forma alguma, né? De forma alguma. Acho que nem essa peça e poucas peças teriam
algum tipo de incentivo na época do Bolsonaro. A ideia dessa peça, ela surge, ela tem uma trajetória e, como eu disse, tem muito a ver com minha pesquisa de doutorado. Você falou do Bolsonaro, né? O título da minha tese de doutorado é Bolsonarismo e a Guerra Cultural, né? Que é o seguinte, lembra 2013, quando teve aqueles atos? Eu participei de alguns atos, fui acompanhar, né? E eu vi começando a surgir ali algumas sementes de grupos de extrema-direita nos atos. Cheguei em casa e falei com a Camila, eu tô com uma sensação de que o fascismo, a gente pode falar assim, vai surgir no Brasil. Isso em 2013. 2013, né? E a Camila até ficou preocupada, porque eu comecei a ler muito sobre fascismo, via documentário, virava à noite, pesquisando. E em 2016 eu comecei a fazer um doutorado, e eu ia pesquisar agrupamentos culturais, né? E acontece que aí tem a derrubada da Dilma, né? O Temer assumiu o governo, e logo depois do Temer o Bolsonaro, e esses grupos, esses agrupamentos culturais que eu estava estudando, todos deixaram de existir. E aí eu conversei com a minha orientadora, a Cláudia, né? Cláudia Moraes, que é professora aqui da Unifesp de Osasco, e falei para ela, olha, os grupos não existem mais, né? Não quero estudar a história de grupos que existiram, eu queria estudar aquilo que na história a gente chama de história do tempo presente. E falei para ela assim, olha, tem uma pesquisa desde 2013 que eu faço pessoalmente sobre a ascensão, sobre a possibilidade da ascensão do fascismo no Brasil, da extrema-direita, enfim, né? E ela disse assim, olha, você pode então usar esse tema desde que esteja na área cultural, porque foi, né, esse é o motivo que, né, eu consegui entrar no programa que eu estava fazendo a pós-graduação. E aí que eu fui pegar a ideia da guerra cultural. Então, o tema tem me acompanhado já há alguns anos, né? Já está indo para 12 anos que eu fiz o tema. Que água, Camila? Tudo bem. E agora, dentro desse processo, teve uma leitura que eu fiz, que foi o livro Minha Luta, do Hitler, né? Eu acho que é um livro que todo mundo que tem uma preocupação com a democracia tem que ler. É um livro difícil de ler, ele é chato como texto, tem atrocidades escritas ali, mas é necessário conhecer. E tem uma dos pontos que eu separei ali, que eu acho que é mais importante, ele deixa claro o seguinte, que o partido nazista tem que ser formado por poucas pessoas, as melhores, as mais qualificadas, mas tem que ter a capacidade de influenciar a grande maioria das pessoas e influenciá-las não pela razão, é exatamente assim que ele está explicando, mas influenciá-las pelas emoções, influenciar as pessoas pelas suas emoções, principalmente o medo. Então ele fala que todos os problemas têm que ser agrupados num único inimigo. No caso da Alemanha foram os judeus, então os judeus eram culpados tanto pelo capitalismo quanto pelo comunismo. Então todos os problemas têm que ser atribuídos a um único inimigo. E essas pessoas têm que ser mantidas num grau de excitação, né, de vontade de brigar, de lutar, de ódio. E ele deixa isso claro. Quando você vê o que acontece no Brasil, é exatamente isso. É exatamente a mesma mecânica. Não que todo mundo tenha lido o Minha Luta, mas a extrema-direita ao longo do tempo e ao redor do mundo tem usado sempre os mesmos expedientes. Então, quando você fala do seu amigo, do seu ex-amigo, ele está tão mobilizado pelo sentimento de medo e ódio que ele vê uma cortina vermelha e não consegue imaginar que, olha, o que será que significa esse vermelho? O que é esse vermelho? Bom, tudo aqui remete à ideia das artes marciais. Então, deve ter um significado. Não, tudo isso some. Tudo isso some. E fica comunista. E ainda que fosse comunista, né, democraticamente as pessoas podem se posicionar. Olha que coisa, Luiz Carlos, eu não consigo gostar mais da camisa da seleção brasileira, sabe? Pois é. Porque você vê como que é o afronto, né? O medo que a gente sente, a situação. E uma coisa que eu vou falar da teoria não é da conspiração, é do imaginário que vem e faz. Gente, a gente está repetindo Berlim. Estamos. Eu falei isso para a Camila, eu falei assim, em 2013, eu falei assim, a gente está vivendo a República de Weimar antes da ascensão do nazismo. Que era aquela, como chamava a República, né? Logo depois de terminar a Primeira Guerra Mundial, se estabelece a República, como a Constituição foi escrita, né, numa cidade chamada Weimar, então aqueles períodos antes da ascensão do nazismo era chamado de República de Weimar. Eu falei, nós estamos vivendo isso. E ainda estamos vivendo esse período. Me deixa apavorado que lá tem história de prisão,
Lá tem história de, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tá tudo, parece que o roteiro... É o mesmo. Né? E a peça traz todo esse conteúdo aí, né? Isso, exatamente. Sim, exatamente. Acho que a peça passa por todos esses temas. Do macro, né, que é a política geral, ao micro, que é a família, né? É. Então, acho que as pessoas acabam tendo esse panorama mesmo quando vão assistir a peça. Mas aí que tá, você faz um texto e tá o roteiro montado, eu não sei se texto e roteiro são muito diferentes um do outro, né? Mas como é que você vai colocando personagens nisso, Luiz? Fulano tal, vamos falar do elenco, né? Tá. Como é que a gente escolhe as pessoas? Talvez você diz. O nosso grupo, né, a Companhia Teatro Vento é um grupo muito pequeno, é um grupo familiar praticamente, né? Somos Camila, eu e um amigo nosso, o Johan. Nós sempre montamos peças muito pequenas, a maior parte das vezes, e quando nós queremos montar peças maiores, a gente convida alguns amigos, que é o caso do Sonho Americano. Nós queremos um elenco bom. Era a primeira peça que a gente ia montar depois da pandemia, e a gente queria que fosse uma coisa muito prazerosa para a gente. Então, primeiro um texto que eu acho que acredito que ficou muito bom, né? Um texto, o público tem gostado muito, né? Tanto o público mais velho que viveu o período da ditadura, quanto os adolescentes que têm ido assistir a peça, todos têm gostado bastante. E nós queremos trabalhar com parceiros muito queridos. O primeiro deles é o Rubem Pignatari. Né? O Rubem Pignatari, que é um ator aqui da cidade de Osasco. Histórico, hein? Histórico, 81 anos de idade. E é muito interessante porque você vê o Rubem em cena, ele parece um garoto de 16 anos. Nossa. Ele tem uma energia e um vigor que é invejável. E assim, ele faz a cena com muito acelerado corporalmente. Então tem um momento que ele faz um personagem que é um torturador que adora filmes de cowboy. Então tem um momento que ele imita um cara andando a cavalo, sabe? Então, né? na peça, o Rubens, ele era Ele é da repressão, ele faz um agente do DOPS. Nós chamamos o Flávio, que é um ator jovem que nós gostamos muito, muito querido. É o primeiro trabalho que a gente já conheceu o Flávio há um bom tempo, mas é o primeiro que a gente consegue fazer. A Cris Bordin, que é outra atriz aqui de Osasco, que é uma atriz fantástica, assim, de uma qualidade técnica impecável. A Camila e o Gabriel Santana, que é um parceiro muito querido, que é o primeiro espetáculo que ele faz com a gente, e que a aproximação dele com o grupo foi muito interessante, porque nós dois achávamos que ele nunca ia querer trabalhar com a gente, porque é uma pessoa da TV, da internet, e a gente, né, a Camila, que tinha um contato com ele, o convidamos. A Camila tinha muita certeza de que ele não aceitaria, né? Tipo, nossa, ele não vai querer fazer isso. E ele adorou o texto e ele é uma pessoa muito generosa, né? Porque às vezes ele abre mão de alguns trabalhos que ele poderia fazer para poder fazer a agenda da peça. Então a gente tem um elenco que é muito gostoso de trabalhar. Exatamente. Mas aí você pega essa turma, você está no palco com essa peça desde setembro do ano passado. Vamos para um ano de espetáculo. Um ano de espetáculo. E agora vamos falar aqui em Osasco, né? Semana de estreia, né? Isso, a gente está aqui em Osasco, no Teatro da Escola de Artes, que é o Teatro Nivaldo Santana. Fica bem aqui no centro, pertinho da estação, pertinho dos pontos de ônibus. A gente está aqui sábados e domingos, às 19 horas. E a gente também tem algumas sessões que são para estudantes, então para escolas e entidades, que acontecem às sextas-feiras, que são sessões fechadas. Então, se você é um professor de alguma entidade, tem contato com alguma ONG que queira levar, a gente pede para que entre em contato conosco. E se você quer assistir a peça, fica à vontade, pode ir no sábado ou no domingo às 19 horas. A bilheteria sempre abre 1 hora antes do espetáculo ou pelo Simpla. Eu queria até reforçar esse convite que a Camila fez para os professores, né? Nós estamos entrando em contato com as principais escolas aqui da região, né? Mas ainda tem muito ingresso para as escolas, entidades de assistência, de jovens, entidades que trabalham com pessoas idosas, né? Assim, isso. Qualquer serviço que você tenha atendidos e queira levá-los para assistir o espetáculo, é só entrar em contato. A gente tem alguns trabalhos que a gente pode fazer com essas entidades posteriormente, né? Vai a Camila ou eu conversar sobre a peça na escola ou na entidade, enfim. Eu acho que todos são muito bem-vindos. Você falou do roteiro e eu já estou imaginando, né?
como que é o drama, que ficou curioso também de ver vocês. E falei, nossa, isso daí é um grande filme, né? Estaria um bom filme. Por que eu estou falando nisso? Porque o Brasil, o cinema nacional também pegou uma grande projeção. Isso. E vocês, como do teatro, são irmãos, né? Do cinema, né? E eu gostaria que você falasse disso, desse momento também do cinema, do nosso cinema, né? Olha, o cinema brasileiro ele tem uma qualidade incrível já há décadas, né? Então, assim, é um cinema desde os anos 60, no finalzinho dos anos 50, né? A gente tem produções que são cada vez melhores. São melhores e tem uma qualidade estética, uma qualidade de texto que não é qualquer país que tem. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E, infelizmente, por conta das políticas públicas de alguns governos serem muito insuficientes, ou o número de produção diminui, ou a distribuição fica muito restrita, né? Então, quando eu digo isso, quer dizer, o cinema não circula, os filmes não circulam pelo país. Principalmente porque a gente é um país com poucas salas de cinema, né? Quem mora em São Paulo, Rio, Porto Alegre, enfim, cidades que são centrais, né? A gente esquece que a boa parte das cidades do país não tem salas de cinema. Eu acho que isso é um dado que é importante a gente levar em consideração. Agora, o que é muito interessante é que a projeção que a gente conseguiu com esse filme, né? O Ainda Estou Aqui, para o cinema brasileiro, uma projeção internacional que ajuda a projeção nacional, eu acho que é fantástico. Tem uma coisa muito interessante, né? Porque quem assiste a nossa peça e assiste o Ainda Estou Aqui, vai encontrar muitos pontos semelhantes, inclusive na estrutura da história, né? E eu acho muito engraçado, porque muitas pessoas foram foram assistir a gente, depois teve o filme, e falaram assim, mas vocês copiaram a estrutura do filme? E a gente brincou, não, a gente estreou antes, né? A gente estreou antes, o Walter Salles copiou a gente. Não, tô brincando, né? Mas é porque eu acho que existe um espírito do tempo, né? Existe o tempo está impregnado de algumas necessidades, de algumas demandas, e aí os criadores acabam dialogando com isso, às vezes de formas muito, muito semelhantes. Mas eu acredito que o cinema nacional ele precisa ser assistido. Eu convido muitas pessoas assim, aproveitem as artes nacionais, né? Vão assistir o teatro brasileiro, vão assistir o cinema, vão ver as exposições. Eu acho que o Brasil é um país muito criativo. Eu acredito muito que a gente tem uma produção artística que é de altíssimo nível e às vezes a gente não tem público. Às vezes a gente não tem público. Em algumas, a gente tem a felicidade de ao longo desse quase um ano de apresentação, quase sempre a gente teve a casa cheia. Mas tem dias em que você fala, nossa, mas as pessoas não vieram, né? Hoje veio pouca gente. A gente brinca no teatro que assim, se o número de pessoas na plateia for maior que o número de pessoas no palco, tá ok. Né? A gente brinca muito. Então, 45 pessoas no palco, você vem 6 na plateia e a gente está feliz. Então, em alguns momentos, em algumas poucas apresentações, a gente teve um público menor. Né? Enfim. E aí fala assim, puxa, mas as pessoas ainda não perceberam que a gente está aqui. E eu estou falando assim, de um espetáculo nosso que quase sempre teve casa cheia. Mas a gente conhece muitos parceiros que às vezes não conseguem atrair público, né? Não conseguem. E eu falo para as pessoas, vão assistir o teatro brasileiro, vão assistir o teatro da sua cidade, vão assistir o nosso cinema, porque tem muita qualidade, mas muita qualidade mesmo. Eu acho que quando a gente vê as notícias da Fernanda Torres sendo aclamada, né, como uma grande atriz que ela é uma grande atriz, mas a gente tem tantas outras grandes atrizes, é uma escola. Aliás, em matéria de atrizes, o Brasil é muito bem servido, né? Sim. Então, nós temos várias outras atrizes que merecem ser assistidas também. Acho... e é isso, né? O teatro é uma arte que acontece ao vivo, né? Acontece ali com você, com o público. Então é sempre um acontecimento. Cada peça é um acontecimento. E a gente convida mesmo as pessoas a saírem de casa. Às vezes o entretenimento hoje é muito fácil, né? A TV, o celular viram entretenimento. Então, quando tem alguma coisa assim acontecendo, fruto de uma pesquisa, fruto de um trabalho, né? A gente tem aí um ano de estreia, na verdade, mas aí tem uns 9 meses ainda de pesquisa, quer dizer, a gente está quase há 2 anos trabalhando na peça. Isso vai ganhando um caldo muito interessante, né? Camila, agora a pergunta de curioso, né? De um repórter curioso. Porque eu falei pro Luiz Carlos, né? E foi a primeira vez que eu converso assim, né? Com o pessoal da arte, né? Do teatro, né? Então, nossa, vem a minha cabeça realmente viaja bastante. Pergunto,
Você é uma menina nova, jovenzinha, falando de um tema dos anos 70, onde pessoas da sua idade estavam levando chibatadas, né? E você pega um texto duro, um texto dramático, né? Que sua esposa escreveu. E, claro, que você é uma atriz, você tem o seu dom, o seu talento. Como é que é essa... Baixa o espírito, como funciona isso de você entrar, viajar no tempo, de volta para o passado e reviver uma situação viver uma experiência que você não vivenciou. É. Né? Essa é a beleza do teatro, né? É a gente poder ser vários, né? E ser, inclusive, pessoas que a gente não seria. Então, o teatro, a gente tem essa possibilidade de viver outras vidas, né? O teatro é a única profissão que você tem, que você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser cantor, você pode ser muitas coisas, né? E nessa peça eu sou a Beatriz. Mas você consegue, a Beatriz, ela sente aquele peso do momento dos anos 70? Olha, a gente, ser humano, eu acho que a gente é mais parecido do que diferente de como a gente acha, né? Então a Beatriz, ela tem uma mãe, ela tem uma relação com o primo, uma relação de fraternidade, ela tem um trabalho, ela tá premida também por uma situação em que ela não consegue crescer mais no trabalho, ela tem um sonho, ela quer viajar para fora. Tudo isso são coisas que estão muito no nosso cotidiano, claro. Sim. E ela, claro, ela vive um governo repressivo, né? Dentro de uma estrutura ditatorial. Mas ela, a minha personagem, é uma personagem de como muitas, na época, não percebia isso. Ela vivia a vida dela, o primo sim, o primo tem uma noção do que estava acontecendo, mas ela não. Ela vive uma vida como se fosse uma vida normal. Tanto que um dos embates da peça é exatamente esse. Na hora que ela começa a entender o que é a ditadura, enfim. E aí as escolhas que ela vai tomar a partir disso. Mas acho que, de certa forma, a gente que é ator, a gente vai se aproximando do personagem, né? E aí você se imagina em algumas situações que não são suas, mas poderiam ter sido. Luiz Carlos, essa é um pouco de magia no palco. Existe alguma coisa de magia que envolve, além de ser uma atuação simples? Olha, eu vou me trair um pouco, né? Porque eu me considero uma pessoa muito racional e muito materialista, mas eu acho que tem uma magia no palco. Tem algo que eu gosto de fazer depois de cada apresentação. Eu sou diretor, né? Então, diretor e autor. Então, eu não tenho esse prazer de ser ator. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, acabou a apresentação, o público tá saindo, eu gosto de ir pro palco. Porque acabaram de apagar os refletores, mas ficou um calor no palco, né? Fica uma sensação de tudo acabou de acontecer e ainda tá quente, e ainda tá aqui. E aquilo me alimenta muito. Então, eu acho que existe uma espécie de uma magia, não entendendo a magia como algo fantasioso, mas sim, entendendo a magia como um momento em que você vivencia, sem perder a consciência de quem você é, você vivencia uma fantasia compartilhada com todo mundo. Quem está ali sabe que a Camila é a Camila, não é a Beatriz. Mas naquele momento ele se deixa permitir imaginar que ela é a Beatriz. Se deixa permitir que aquele cenário é o cenário de uma casa típica dos anos 70. Eu acho que isso é muito, muito mágico. Eu acho que o ser humano... Eu falava para os meus alunos, quando dava aula de educação artística, eu dizia assim, nós somos os mesmos desde a época das cavernas. A gente tem que comer, beber, dormir, né? Se proteger e fantasiar. Né? A fantasia nos dá sentido. A gente está sempre buscando sentido na vida. A gente não consegue... a gente tem em casa 4 cachorros, né? A gente se passeia com nossos cães e tal, mas o meu cachorro ele interage com a árvore só naquele momento que ele está... A gente não, a gente fica pensando na árvore. A gente desenha, a gente faz poema com a árvore, a gente vivencia aquilo que não está naquele momento com a gente. E eu acho que isso dá sentido à nossa vida. Eu acho que isso é uma forma de magia, assim. Eu acho que isso é uma forma de troca entre nós. Por isso que nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes de começar a entrevista, né? De que a gente estava falando sobre essa questão do sentido, né? O que dá sentido na vida, por que a vida tem que ser vivida. Porque eu acho que, no final das contas, se a gente não tem isso, a gente é só mais um bicho. Né? A gente não é só mais um bicho. A gente sonha, a gente deseja, a gente transforma, a gente imagina.
E eu acho que isso é o que tem de melhor no ser humano, a nossa capacidade de podermos compartilhar expectativas, medos, angústias. Por isso que, remetendo às primeiras perguntas, a democracia é tão importante para a gente. Sim. Porque é nesse ambiente que a gente pode compartilhar tudo de uma forma fraterna, né? De uma forma equilibrada. Eu acho que sim, acho que tem um tipo de magia. Por isso que o teatro nunca vai morrer. Né? Por isso que o teatro nunca vai morrer. Né? Por isso que a literatura, a gente estava falando também do jornal impresso, por isso que o jornal impresso não vai morrer. Porque Salve o Diário da Região. Né? Porque carrega, né? Sim. Carrega algo de extremamente humano. Camila, você falou alguma coisinha e na sua fala, que pessoas da época que a Beatriz não tinha noção do que estava acontecendo. E eu devolvo, hoje as pessoas sabem o que está acontecendo. Eu acho que em alguma medida, ninguém sabe tudo o que está acontecendo, né? Mas pessoas são mais ligadas em acontecimentos e outras não. Eu acho que a grande maioria das pessoas hoje não se liga nas coisas que estão acontecendo, nas mudanças. Eu imagino que seja assim, porque muitas coisas acontecem sem que as pessoas se mobilizem para. Eu não sei necessariamente também se elas soubessem, elas se mobilizariam, mas às vezes eu tenho a esperança de que sim, né? Então, nos últimos anos a gente teve muitas questões, inclusive ambientais e, enfim, no nosso cotidiano, que a gente poderia, se tivéssemos pessoas mobilizadas em entender o cenário nacional, talvez a gente não tivesse passado por elas, né? Mas, e a Beatriz é um pouco essa pessoa, ela não tem uma real noção do que é a ditadura militar. Ela não vive essa realidade que o primo dela está vivendo. Então, em alguma medida, ela é essa personagem. Ela tem muitos sonhos, mas ela acha que a ditadura é só um governo que está lá e que não sai. Mas ela não entende a profundidade daquilo, né? Na maioria dos anos 70, nós tivemos o tricampeonato no futebol, cara. A gente comenta isso em algum momento, o personagem do Rubem Pognatari, ele fala assim, Ele fala isso. Ele fala assim, nós estamos vivendo o melhor dos momentos, né? O Brasil acaba de ser tricampeão. Né? Então, isso acaba servindo também como uma espécie de como é que eu posso dizer assim, né? De um anestésico, né? Aquela do pão e circo, é isso? O pão e circo. Então, o Sonho Americano é uma peça, né, que está, eu vou dizer assim, que já está em cartaz ou está chegando, né? Porque estamos há poucos dias de ir ao ar, né? Mas ela tem uma mensagem, além de ser uma representação histórica, ela tem essa mensagem importante que enquadra o Brasil dos anos 70 para o Brasil de hoje. Perfeito, exatamente. A ideia é falar sobre o Brasil de hoje. Né? A gente usa o cenário do Brasil dos anos 70, inclusive para mostrar que algumas forças que estavam atuando naquele momento continuam atuando hoje. Algumas ideias que estavam colocadas naquele momento continuam, né, atuando e influenciando as pessoas hoje. E que é fundamental que a gente consiga se atentar a isso para que a gente não chegue no ponto que chegamos Sim. em 64 e depois 68 com as 5, né? E depois foram 21 anos de coturno no país, né? Exatamente. Meu Deus. Então nós estamos com o Luiz Carlos, a gente brincou, né? O último nome dele é Keke. E ele fala assim, lembre-se do que é velhinho. Exatamente, que é o velhinho, Keke, né? Que é produtor, escritor, não é isso? Dramaturgo. Isso. E diretor. Historiador, praticante de arte marcial, porque quem pratica uma vez sempre praticou, então é irmão de luta aqui. Estamos com a Camila Costa, não é isso? Atriz, produtora e é da Companhia dos Ventos. Isso. Companhia Teatro dos Ventos. Isso. Então aqui, meu amigo, você está com o Diário da Região TV e agora dá aquele convite legal para essa turma viver o Brasil lá no... Super. A gente convida você, telespectador, que gosta de arte, que queira se envolver numa história instigante, cheia de plot twist, como a gente diz hoje, com muita emoção, vá ao teatro. A gente vai estar todos os sábados e domingos do mês de setembro, a não ser dia 20 e 21, que é a terceira final de semana. A gente vai estar lá às 7 horas, é uma oportunidade incrível de ingressos gratuitos. Não é sempre que a gente consegue ter essa disponibilidade, né? Então aproveite isso, vamos encher o teatro para mostrar também para o poder público que a gente tem interesse nisso,
quanto mais o teatro está cheio, mais a gente chama outras coisas, a gente fala que o teatro é somativo. A gente soma, a arte ela vai se somando, né? Então vá lá, convide seus amigos, entre na nossa página do Instagram, que é @ciateatrodosventos_sp. Lá você também vai ver mais informações. E a gente espera você no teatro. Isso, eu convido também os professores, responsáveis por entidades, enfim, para aproveitar essas apresentações que nós temos exclusivas para vocês às sextas-feiras, com atividades de apoio para todos, tá bom? Muito obrigado, Márcio. Mas Luiz Carlos, que é aqui, eu que agradeço, rapaz. Caramba, foi uma viagem aí que nós fizemos assim uma aventura artística. Artística, histórica. Histórica. Está aqui com vocês, é um casal do teatro e que está fazendo acontecer. Muito obrigada. Obrigado, Camila. A Camila eu agradeço de novo, porque foi uma chamada assim muito em cima. Ela falou, estou um pouco resfriada e tal. Obrigado. Obrigado. Mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Amigos do Em Guarda. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto, e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional